1973, foi publicada uma pesquisa numa revista científica americana que tentou encontrar qual era o animal do planeta que tinha maior eficiência em locomoção. E nessa pesquisa, o condor, que era um animal, um pássaro, ele foi o animal que tinha maior eficiência em locomoção, e nós, seres humanos, ficamos em um dos últimos nessa pesquisa. E aí os pesquisadores, intrigados com esse resultado, decidiu colocar também o ser humano usando uma bicicleta. Será que a gente, usando a bicicleta, conseguiria chegar um pouquinho melhor, né, no resultado? E, usando a bicicleta, nós saímos de uma das últimas posições dessa validação para a primeira disparado. Nós éramos o animal do planeta com maior eficiência em locomoção. E, a partir do resultado dessa pesquisa, eu queria deixar a primeira mensagem aqui para vocês nessa noite. Nós, seres humanos, somos construtores de ferramentas. Então, nós construímos ferramentas que podem potencializar as nossas capacidades. A bicicleta potencializa a nossa capacidade de locomoção. O óculos, o binóculo, a nossa capacidade de visão. E a inteligência artificial, ela pode potencializar muito a nossa capacidade produtiva e também a nossa capacidade mental. E é um pouco disso que eu quero falar com vocês hoje. Uma excelente noite para todos e todas. Eu sou o Vinícius Caridá. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou nascido aqui nessa cidade, sou nascido em São José do Rio Preto, então poder estar aqui hoje nesse evento espetacular é de fato uma honra. Além de nascer aqui tem uma outra foto, além dessa linda cidade, essa cidade maravilhosa, tem uma foto, eu e minha mãe usando uma tecnologia da época de 1980, 1990. Talvez alguns de vocês conheçam essa tecnologia, né, que chamava orelhão. A gente tinha que sair de casa para fazer uma ligação, né? Hoje o telefone está no nosso bolso, mas alguns anos atrás a gente tinha que sair de casa para fazer as ligações. A tecnologia foi evoluindo, nós tivemos telefones fixos e a partir do telefone fixo chegou a possibilidade da gente se conectar com a internet. Provavelmente alguns de vocês vão reconhecer esse som. Nessa época, a gente comprava alguns computadores, na época talvez o mais moderno era o computador 486, com 128 megas de RAM, e a gente tinha que comprar essa placa, que era a placa de fax modem separada, era o famoso kit multimídia. E a gente conectava essa placa dentro do computador e conectava através da linha telefônica fixa na internet, e o computador ficava ali conectado, e normalmente a gente fazia isso depois da meia-noite, porque pagava um pulso só e o telefone não ficava ocupado, a gente podia usar a internet. Além disso, a gente usou bastante a impressora e também, aqui em Rio Preto, além de usar bastante tecnologia, conhecer essa evolução tecnológica do computador, eu andei muito de ônibus aqui também nessa cidade. Foi uma experiência muito enriquecedora, aprender mais sobre os bairros, sair do bairro que eu morava, que era o Cristo Rei, ir até o terminal e... o ônibus foi um meio de transporte muito importante na minha adolescência, início da juventude. E se a gente pegasse esse meio de transporte e pensasse, imagina se na pesquisa, onde os pesquisadores colocaram o humano com uma bicicleta, colocasse a gente com um carro, né, o carro, o ônibus, ou um meio de transporte mais automatizado. Como seria isso? Provavelmente, se com a bicicleta a gente foi para primeiro do ranking, imagina com o carro. Para nós, o carro... ele é uma tecnologia, um meio de transporte que está no nosso dia a dia. A gente não tem desconfiança sobre o carro. Mas, há 150 anos atrás, quando o carro começava a ser fabricado e ser colocado nas ruas, as pessoas tinham muito medo dessa tecnologia. Muitas fotos em jornais na época saíam de acidentes de carro, se o carro ia ser perigoso da sociedade. Alguns jornais, inclusive, publicavam coisas do tipo, será que o cavalo não é melhor que o automóvel? Você vai trocar o seu cavalo, você vai parar de andar de carroça e vai trocar por automóvel? O medo era tanto que, em 1878, a Inglaterra criou uma lei que chamava Lei da Bandeira Vermelha. Se você comprasse um carro, você tinha que contratar uma pessoa para andar na frente do seu carro segurando uma bandeira vermelha para sinalizar que estava vindo um carro. E o máximo que você podia andar era 7 km por hora, de tanto medo que as pessoas tinham daquela tecnologia. Porém, as pesquisas foram avançando, coisas novas foram evoluindo e a indústria automobilística também avançou. E um dos marcos dessa evolução foi quando foi inventado o cinto de segurança de 3 pontos, o cinto de segurança que a gente usa até hoje,
que está nos nossos carros. A Volvo inventou ele em 1959. E ele trouxe muito mais segurança para as pessoas e a gente conseguiu, nessa época, começar a ter mais confiança com essa tecnologia. E uma coisa importante também de citar é que a Volvo, que foi a criadora dessa tecnologia, ela deixou a patente aberta para qualquer montadora usar. Porque era mais importante para a sociedade essa tecnologia estar aberta e todo mundo poder usar do que ela manter fechada somente para ela. E isso foi bom para toda a sociedade, mas também para a indústria automobilística. A indústria conseguiu avançar a respeito disso. E com isso, as pesquisas continuaram avançando. Nós, como sociedade, criamos leis, criamos outros equipamentos de segurança, como o freio ABS, e aí a indústria automobilística, o carro foi evoluindo cada vez mais, e para nós hoje é natural, a gente não tem medo nenhum do carro, né? A gente tem ele lá, não acha que ele vai virar um Transformer, nem nada disso, ele está lá na nossa garagem, e a gente usa com bastante facilidade, certo? É um meio de transporte indispensável para a nossa sociedade atualmente. E é nesse sentido que é importante, e eu queria deixar uma segunda mensagem na noite de hoje. Uma frase que Einstein falou que se uma ideia inicialmente ela não é absurda, então não tem lugar para ela. Toda ideia vai trazer insegurança, vai trazer medo. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer. E a gente tem que pesquisar, evoluir, testar e cada vez mais conseguir aplicar isso para o bem da sociedade. E não foi diferente com a inteligência artificial. Algumas pessoas ainda têm bastante medo da inteligência artificial. Seria mais ou menos igual o carro há 150 anos atrás. A inteligência artificial ela começou a ser pesquisada nos anos 50, mas em 1990, e agora está muito na moda o termo da inteligência artificial generativa, ChatGPT, Midjourney e outras ferramentas nesse sentido, mas há mais de 30 anos atrás já tinham pesquisas sobre inteligência artificial generativa. Por exemplo, uma tese de doutorado que foi defendida em Harvard em 1990, que já tinha o título de Geração de Texto para Descrever Imagens de Forma Automatizada. Porém, o ano passado é que essa tecnologia chegou de fato na mão das pessoas de forma massiva, a partir dessas ferramentas. E quando a gente olha o Hype Cycle da Gartner, que é das empresas, uma das consultorias mais conhecidas no mundo, mostrava que no ano passado a IA generativa ela estava já no ciclo de inflação, né, das pessoas acharem que essa é a nova tecnologia, e esse ano ela chegou no ponto alto desse ciclo. Então hoje todo mundo conhece, todo mundo só se fala nisso, e ela começa a entrar num terceiro ciclo, que é chamado de ciclo da desilusão. Mas não porque é negativo, é porque depois do hype, que a gente acha que essa tecnologia vai dominar o mundo, a gente começa a entender como ela funciona e, de fato, entender qual é o resultado que ela pode dar para a sociedade. E a gente vai aplicar ela no lugar correto. Tá? E por isso que é bastante importante de entender o que é essa inteligência artificial generativa. Tá? A inteligência artificial generativa nada mais é do que algoritmos de machine learning ou aprendizado de máquina que conseguem gerar coisas, por isso o nome generativo. Ele consegue gerar textos, consegue gerar imagens, vídeos, vozes e assim por diante. E por que ele consegue fazer isso tão bem? Porque ela é treinado com milhões e milhões de dados e também com a evolução dos algoritmos de aprendizado de máquina, essa tecnologia ela pode ter bilhões e bilhões de parâmetros, o que faz com que ela consiga absorver muito mais conteúdo em diferentes contextos. E com isso, a gente consegue resolver muitos mais problemas com melhor resultado. Até porque a inteligência artificial não é algo novo. Quem nunca ouviu falar que a Netflix usava inteligência artificial para recomendar vídeos ou séries para a gente? Ou o TikTok, que em 3 minutos já consegue saber o seu perfil e recomendar o melhor vídeo para você nunca mais sair ali do feed? Ou o Instagram, que usava inteligência artificial para melhorar nossas fotos ali nos filtros. Então, a inteligência artificial ela não é nova, mas a IA generativa vem com esses componentes diferenciados, principalmente na questão da quantidade de dados e na complexidade dos algoritmos. E com isso, a gente consegue usar essa tecnologia para nosso benefício. Porém, é importante sempre ter em mente 3 pilares que são super importantes para quem quer conhecer mais e usar a tecnologia a seu favor. O primeiro pilar é, a tecnologia ela é uma ferramenta, lembra? Nós somos construtores de ferramentas e construímos essa tecnologia também, então ela é uma ferramenta. Se você tem um problema que é parafusar um parafuso na parede, você vai comprar uma chave de fenda. Se é um prego, você compra um martelo. Então, dependendo do problema que você tem, você vai usar a ferramenta correta para resolver aquele problema. Então, o primeiro pilar importante é saber o problema que você tem para usar a IA generativa como uma ferramenta que pode te ajudar a resolver aquele problema. O segundo pilar importante é relacionado à infraestrutura, porque para rodar esse tipo de algoritmo, a gente precisa de computadores, não aquele 486 que a gente usava e conectava na conexão de escada, mas agora computação em nuvem que permite
fazer uma computação muito mais massiva e escalável, e aí sim processar esse tipo de computador, e o custo, energia, é muito importante de se ponderar ao usar essa tecnologia. E o último pilar, mas talvez o mais importante, é usar com responsabilidade. Toda ferramenta, até da mais simples como o martelo, a gente pode usá-la bem e pregar o prego na parede, ou se usar irresponsavelmente, a gente pode machucar a nossa mão, certo? Com tecnologias mais modernas, que potencializam o resultado, potencializa problemas também. Então, precisamos muito usar a tecnologia com responsabilidade e a favor das pessoas. E nesse sentido, se a gente souber usar da maneira correta, aí a generativa ela pode trazer benefícios em todos os setores da sociedade. Desde ajudar a descobrir novos medicamentos, ajudar a melhorar as experiências dos usuários em qualquer tipo de negócio, seja num banco, seja numa empresa de hotelaria. Então, ela abre muitas portas. E também ajuda muitos profissionais. Como, por exemplo, se você é um desenvolvedor, você pode usar a IA generativa para gerar código para você, para fazer teste. Se você é um advogado, ela pode te ajudar na identificação e na leitura de documentos e assim por diante. Então, hoje a IA generativa ela já impacta muitos negócios. E é por isso que a gente precisa saber como usar. Mas é muito importante, eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês, que traz a alusão um pouco do robô ou da tecnologia contra os seres humanos. Né? Como ele pode fazer coisas muito melhores que a gente em algumas modalidades, como andar de bicicleta ou jogar golfe. Mas tem algumas coisas que são nossas, são dos seres humanos, que o robô provavelmente não vai nos substituir, ele não vai fazer por nós, que é tudo que está ligado ao sentimento, né? Tudo que está ligado à emoção, compaixão. E é a partir disso que eu gostaria de compartilhar com vocês um gráfico de um pesquisador chinês que chama Kai-Fu Lee. E nesse gráfico ele traz para a gente 4 dimensões para analisar um problema. Esse problema, ou essa tarefa que eu quero resolver, que está no meu eixo na horizontal, ele pode ser um problema 100% otimizável ou um problema que precisa de criatividade e estratégia. E no eixo na vertical, embaixo a gente tem problemas que precisam de compaixão, empatia e, em cima, problemas que não precisam de compaixão. Então, todas aquelas tarefas que são repetitivas, que não precisam de compaixão, de empatia, com certeza a inteligência artificial vai dominar. Não vai ter muito espaço para nós. Porém, todos os outros quadrantes, sempre o ser humano vai ser mais importante. Então, se você tem uma tarefa que pode ser otimizada, pode ser automatizada, mas precisa de compaixão, precisa de empatia, a inteligência artificial vai executar aquela tarefa, vai fazer as análises, mas o ser humano vai estar ajudando na tomada de decisão. Se você tem uma outra atividade que não precisa de compaixão, mas precisa de criatividade, a inteligência artificial vai estar lá como uma ferramenta para te apoiar. Por exemplo, eu quero fazer um post na internet, no meu LinkedIn. Eu peço para ela me ajudar a escrever o texto e depois eu vou lapidando aquele texto. Então, ela é um start para me ajudar nessa evolução. E principalmente as tarefas que demandam criatividade e estratégia e ainda compaixão e empatia, essa o humano vai dominar 100%. Tá? Essa é onde a gente deveria focar, é onde a gente tem total capacidade e é onde é o nosso diferencial. E por isso que eu queria deixar aqui a terceira mensagem da noite, que é: vocês não serão substituídos pela inteligência artificial, fiquem tranquilos, não vão ser. Mas podem ser substituídos por alguém que saiba usar a inteligência artificial. Voltando no primeiro exemplo da pesquisa, né, do Condor e do ser humano com a bicicleta, não seria justo uma pessoa numa competição andando de bicicleta e uma outra a pé, ou ainda mais, andando de carro. Né? Então, a pessoa com a ferramenta, ela tem muito mais potencial. E se você não usar a ferramenta, se eu der uma bicicleta para uma pessoa que não sabe usar a bicicleta, essa ferramenta vai até atrapalhar ela, porque ela vai ter que ir empurrando a bicicleta. Então, ela não vai pegar tudo que aquela ferramenta pode trazer de potencial para ela. Então, é bastante importante a gente conhecer e usar no nosso dia a dia para ajudar a potencializar os nossos resultados. E não sou só eu que estou falando isso, eu estou trazendo aqui várias e várias pesquisas que ajudam e estão cada vez mais corroborando com essa ideia. Como pesquisas de uma empresa de renome, que é a McKinsey, uma consultoria global, que já fez vários testes com clientes no mundo todo e tem desde empresas de marketing, vendas, desenvolvimento de software, já usando a inteligência artificial para melhorar a produtividade e a capacidade das pessoas. Também a Boston Consulting Group fez um teste dentro da empresa entre os seus próprios consultores com inteligência artificial e sem inteligência artificial. Os com inteligência artificial entregaram mais projetos, mais rápido e com mais qualidade. E isso se espalha para várias
outras revistas especializadas, Forbes, Exame, o Conselho Internacional do Trabalho, Bloomberg, todas falando que a inteligência artificial está disruptando todos os negócios e a gente deve usar elas a nosso favor. E só para tangibilizar, aqui tem um outro vídeo de uma ferramenta de edição de imagem, que é o Photoshop. Aqui a gente pode ver uma pessoa interagindo com o sistema por meio de uma inteligência artificial generativa, pedindo para fazer edições na imagem. Olha, recorta essa parte da paisagem, coloque uma faixa aqui no meio e assim por diante. Então a gente vai precisar ainda de pessoas que conheçam de edição de imagem. Esse conhecimento é importante, porém, uma imagem que demorava horas, talvez, para ser editada, agora vai ser feita em minutos. Então, a inteligência artificial não vai substituir o humano, não vai substituir a pessoa, mas ela vai entrar como uma ferramenta para potencializar ainda mais a capacidade. Mas tudo isso só faz sentido se for focado nas pessoas. A tecnologia, ela pode ser boa ou pode ser ruim, depende do uso que nós damos para ela, é uma ferramenta. Certo? Então, como a gente vai usar essa ferramenta? E essa ferramenta ela tem que estar centrada nas pessoas, tem que estar centrada em um objetivo comum e melhorar a sociedade de alguma maneira. E é por isso que eu queria deixar a minha última pergunta para encerrar, né? Que é, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente vê muita coisa da inteligência artificial contra os seres humanos. Ué, a inteligência artificial está melhor do que as pessoas para fazer a prova no Enem, tirou melhor nota na OAB do que os advogados, conseguiu estar fazendo muitas coisas melhores. Mas será que é um teste de uma prova, um exame que nos define como ser humano? Ou será que são as emoções, os sentimentos que nos definem e é ali que a gente tem que focar porque esse é o nosso diferencial? E não ficar fazendo análise, fazendo contas. Contas o computador vai fazer para a gente. Então, usem as ferramentas a seu favor. Ferramentas são para ser usadas ao nosso favor. A inteligência artificial é mais uma. Mas não esqueçam de pensar qual que é o nosso diferencial, né? O que nos torna humano? Será que a gente está perdendo aquilo que é humano? Então, uma excelente noite para todos. Muito obrigado.